Ela pôs um batom caro e desapareceu antes que pudessem amarrar seu futuro. Miss Wen fechou a porta do quarto, como quem desligasse um cenário inteiro. Havia perfume no ar, uma trilha de luxo que dizia mais sobre quem ela deveria ser do que sobre quem ela era. A mala estava pronta. Não pela primeira vez. Apenas pela primeira vez com destino incerto. Na vitrine do corredor, o retrato da família parecia sorrir com aprovação. Pai de terno, mãe com joias discretas, avô com expressão de quem sempre soube o que era melhor. Miss Wen olhou para o reflexo e, por um segundo, ensaiou a pose que eles esperavam dela. Depois puxou a alça da bolsa, agarrou o documento de identidade falso que um amigo de infância lhe dera e saiu. Na rua, a noite tinha um gosto diferente. Havia vento, e o vento parecia oferecer possibilidades. Ela caminhou como se fosse só mais uma das mulheres que voltavam de um evento Anne. Salto que marcava presença. Bolsa que custava mais do que muitos meses de salário. Capa levemente presa contra o frio. Tudo para que ninguém notasse que embaixo da superfície arrumada havia pânico. O plano era simples: desaparecer até que o noivado arranjado esfriasse. Acabar com a farsa sem causar um escândalo público. Mas planos simples raramente permanecem simples. No primeiro ônibus, ela sentiu o peso do ar comprimido entre as pessoas e a palpitação familiar no peito quando pensou na casa que deixava. Família Wen era uma máquina de poder. A aliança com o Song garantiria negócios, influência, portas que só se abriam para quem tinha sobrenome certo. Para eles, o casamento era contrato. Para Miss Wen, era prisão em seda. Ela lembrava das conversas sem voz na sala de jantar. É por seu bem. Pensa em legado. Você não pode estragar tudo por capricho. Capricho. A palavra pegou nela como se fosse um tapa disfarçado. Ela não era capricho. Mas não queria ser mercadoria. A mala foi jogada atrás de um banco, numa estação de trem. Ela observou as luzes da cidade afastarem-se, cada vez mais pequenas. Em um bilhete improvisado, deixou apenas a palavra mais honesta que conseguiu: não. Depois, escondeu o telefone em um compartimento secreto do casaco e silenciou o aparelho. Desaparecer requer cortes pequenos. Cortar telefone, cortar rotas previsíveis, cortar a dependência de quem a mantinha em ouro. Ainda tinha o nome Wen. E as pessoas que cuidavam do sobrenome eram rápidas. Ela não tinha dinheiro. Tinha cartões congelados pela família. Tinha, sim, um cartão antigo de um banco de estudante, alguns trocados, e, principalmente, o senso de que ainda podia manipular uma situação com a própria aparência. Era uma promessa frágil, mas prometia. Saltos, rosto limpo demais, pouca bagagem, o suficiente para passar por uma visitante temporária. Alguém com ar de turista jovem raramente desperta suspeita. Foi assim que ela entrou na doceria. Procurava abrigo e açúcar. A doceria dava para a rua iluminada, uma vitrine que brilhava como um pequeno set de cena. Ao fundo, caixas de macarons alinhadas, um balcão de mármore, a música baixa que se revezava entre clássico e lounge. Ela pediu algo que soasse inocente, chá e sobremesa. E sentou-se num canto onde pudesse observar a porta. Não era covardia. Era estratégia, entender as rotas de saída antes de se entregar ao conforto. Ele apareceu como quem não pertencia àquela luz delicada. Primeiro, percebeu-se algo deslocado. Um homem grande demais para o espaço pequeno, com um sobretudo que cortava a luz como uma sombra aplicada à cintura. Mr. Xia entrou sem pedir licença. Havia um odor de tabaco caro quando passou. Uma nota que ficou no ar como marca registrada. E havia nos olhos dele uma medida exata de perigo. Não era só poder, era controle. Controlar é ficar sempre 3 passos à frente, saber quantas fichas um homem tem sem olhar para as fichas. Miss Wen notou o sorriso dele. Nada de cinema, um gesto curto, calculado. Ela procurou no reflexo do vidro qualquer indicação de quem era. Não encontrou. Ele se aproximou do balcão, pediu algo com voz baixa. A garçonete o serviu sem perguntas. Havia pessoas que sempre recebiam respeito automático. Ele virou-se, e seus olhos encontraram os dela por um momento. Não era um olhar convidativo, apenas um reconhecimento de presença. Alguém se virando no mapa. Quando ele se sentou à mesa ao lado, Miss Wen teve vontade de levantar e ir embora. Não por medo da figura masculina em si, mas porque sentir que estava sendo observada revelava muito. Na fuga,
A invisibilidade é o maior bem. E ali havia olhos que achavam graça em perceber mariposas fora do lugar. Mas ela ficou. Havia algo no modo como ele ajeitou o lenço do bolso que lembrava um gesto familiar. A mesma precisão com que um dono de corporações ajeita uma assinatura num contrato. Não era por acaso que Mr. Chia tinha influência sobre ilhas, cassinos e acordos que se faziam ao som de fichas caindo. A vida para ele era sempre um jogo. Deve estar frio lá fora, ele disse, sem olhar diretamente para ela. A frase parecia um aviso e um teste. Miss Wen respondeu com sarcasmo, a sua defesa mais usada nesses tipos de encontros. Imagino que o frio de uma doceria seja bem diferente do frio do poder. Ele riu baixo, um som sem alegria, e ofereceu um cigarro. Ela negou. E ainda assim, o movimento dele foi o de alguém que gostava de que suas intenções não fossem óbvias. Foi nessa mesa que surgiu o primeiro presente. Um embrulho pequeno, colocado com precisão por um homem que não gostava de desperdício. Era um relógio. Simples, caro. Um objeto que poderia ter sido comprado por qualquer milionário. Mr. Chia sorriu como se estivesse entregando algo que também fosse um mapa. Para ocasiões que exigem pontualidade, disse ele. A frase soava neutra, mas havia uma nota de subtexto. Ele decidia o tempo das pessoas. Miss Wen aceitou o relógio. Não pelo objeto, mas pela informação que ele carregava. Ele sabia que ela estava ali. Sabia seu nome? Talvez não. Mas sabia que havia alguém fugindo das grades sociais. E sabia também que quando um relógio é dado, o tempo passa de ser seu para ser contado pelos outros. Ela guardou o presente na bolsa, como quem guarda um peso. Ela não sabia, então, que daria passos maiores naquela ilha que brilhava à distância, onde os cassinos respiravam uma mistura de luxo e impiedade. Não sabia que aquele presente seria um bilhete de entrada para um submundo que tratava segredos como fichas. Tampouco sabia que, ao aceitar o relógio, estava marcando o momento em que sua liberdade começaria a custar. Quando ela saiu da doceria, o nome Wen pesava menos. Por fora, parecia que tudo continuava intacto. Cabelo arrumado, vestido impecável, bolsa com o fecho apressado. Por dentro, havia o ponteiro que lembrava a hora exata em que pegara a mala e saíra. A cidade parecia outra em relação a quem havia simplesmente passar. O mundo para Miss Wen tinha mudado de textura. Agora havia visibilidade. E visibilidade, no caso, costuma cobrar. Quer descobrir se ela conseguiu escapar de verdade? Fica comigo até o fim desta história. Seguir adiante significou aceitar a possibilidade de se perder, mais do que de se encontrar. Nas noites seguintes, Miss Wen aprendeu a diferença entre presença e propriedade. Havia pessoas que a tratavam como adorno, outras que a tratavam como ameaça. O jogo social estava armado. Na ilha Ao, um ponto no mapa que muitos confundiam com lazer, as luzes do cassino nunca dormiam. Ela chegou lá com pouca bagagem e muito nervosismo. A ilha cheirava a sal e fumo. As fachadas brilhavam, as portas giratórias devolviam rostos desconhecidos, e o som de fichas se repetia como um mantra. Miss Wen se moveu pelo salão com passos calculados. Se passasse despercebida entre artistas do acaso, poderia acumular informações. Se fosse vista como troféu, seria vendida. A diferença entre desaparecer e ser notada era uma linha fina que exigia elegância e mentira. A primeira noite foi de observação. Ele estava lá, claro. Mr. Chia observava como quem revisa um livro já lido. Não se aproximou. Mandou um dos seus, um homem de nome curto e sorriso fixo, oferecer-lhe uma taça de champanhe. Miss Wen aceitou, mas deixou a taça intacta. A bebida era ritual. Beber sem necessidade era perder a clareza do pensamento. Ela sabia que estava num lugar onde a velocidade da descida era medida pelas taças brindadas. O cassino tinha camadas. O salão público para os curiosos, o lounge para os abastados e as salas privadas, onde decisões maiores aconteciam. Miss Wen não teve acesso imediato às salas privadas, mas teve acesso a conversas. Ouviu palavras soltas: herança, nome trocado, gravadora, filho que ninguém reconhece. Palavras que, quando arrumadas, formavam uma teia. E no centro da teia havia o nome Wen, claro, mas também sinais de algo escondido. Uma gravação que poderia destronar um acordo, uma prova que poderia mudar o destino. Ela começou a conversar. Não com cortes,
mas com perguntas que parecessem inocentes. Pessoas com poder sempre subestimavam os jovens que pareciam frágeis demais para ter ambição. Miss Wen usou isso. Fez perguntas sobre horários, sobre o funcionamento dos salões, sobre quem coordenava a segurança. Pequenos mapas mentais se formaram. E com eles, a sensação de que poderia manipular as rotas de informação. Entre conversas e observações, surgiu uma pista. Uma foto antiga, presa por um clipe em um desses salões privés onde as cortinas eram grossas. Era um retrato de família, desbotado. Um homem com as feições de um Wen, sorrindo como se tivesse sido enganado por felicidade. Ao lado, uma criança com olhos grandes, estranhamente parecida com alguém que Miss Wen vira nos relatos de um orfanato. Orfanato. A palavra se repete numa cidade com muitos segredos. O orfanato estava na periferia da ilha, num prédio discreto que mal gritava seu nome. As crianças corriam no pátio, com roupas remendadas, com olhos que sabiam narrativas. Miss Wen entrou lá com desculpas e roupas que dissonavam. Seus sapatos foram trocados por tênis simples, sua bolsa foi escondida num armário. Ela tentou sorrir com naturalidade, como quem traz comida ou apoio voluntário. As crianças a notaram de um jeito diferente. Por trás da pose havia uma mulher que, por um resquício de humanidade, perguntava sobre suas histórias. Foi uma das crianças, um garoto de nome Jiang Shan, que gostava de desenhar aviões, quem primeiro fez a ligação. Ele tinha características que lembravam rostos que aparecem em fotos antigas. Uma curva da sobrancelha, um nariz que parecia ter sido moldado por uma mão parecida. Miss Wen viu nele algo que a deixou desconcertada. Não que tivesse certeza, mas que sentiu a possibilidade de se aproximar como uma sombra. "Você conhece alguém da família Wen?" perguntou ela, sem planejar. A pergunta soou ingênua, uma tentativa de mapear. Jiang Shan olhou para ela com olhos que sabiam guardar segredos. "Ouvi dizer que há gente que vem visitar, que dá chocolate e promete emprego. Mas nunca traz nenhum para ficar", respondeu ele, com a seriedade de quem tem memória de promessas vazias. A menção ao chocolate a fez pensar no presente do relógio. Promessas que não se cumprem, presentes que não compram liberdade. E por um instante, Miss Wen compreendeu que o ar de nobreza com que havia sido tratada toda a vida escondia uma realidade. Havia vidas vendidas ao silêncio, rostos trocados por acordos, crianças que surgiam onde era conveniente. Ela também aprendeu rapidamente que a ilha tinha regras não escritas. Não se perguntava em voz alta sobre quem financiava o abrigo. Não se mencionava nomes em público. Havia um medo sutil, um tecido de silêncio que cobria o que era mais sujo. Miss Wen entendeu que aquilo não era apenas um problema moral, era uma questão de poder. E o poder, quando entrelaçado com dinheiro e reputação, criava inevitavelmente estruturas que não cediam facilmente. No entanto, o mesmo poder produzia ruídos, pequenos deslizes, fotografias mal guardadas, conversas em off que terminavam em risos estranhos, homens que trocavam mensagens e, se você soubesse ouvir, deixavam pistas. Miss Wen começou a colecionar essas pequenas rupturas. Um nome repetido nas mensagens, uma sigla usada por alguns executivos do cassino, um número de quarto que aparecia na agenda de quem manejava a segurança. Era trabalho de paciência. Uma paciência que ela não tivera em casa. Lá, decisões eram tomadas de forma imediata. Aqui, paciência era ferramenta. Ao mesmo tempo, o contato com Mr. Xia tornava-se menos episódico e mais estratégico. Ele aparecia e desaparecia com a precisão de quem fazia manutenção em uma máquina. Não mostrava emoções, mas seu interesse era óbvio. Envia-lhe bilhetes por meios indiretos. Um homem que fazia chegar um pacote num dia, e no outro, um convite para um jantar onde nada se discutia de forma direta. Era como se ele quisesse ver até onde ela estava disposta a ir. "Você não foge apenas de roupas apertadas", disse ele numa dessas noites, com as luzes do porto ao fundo. "Foges de contratos." A frase foi um tiro de intimidação e curiosidade. Miss Wen, que aprendera a responder rápido, retrucou com ironia. "E você foge de algo, Mr. Xia? Ou é especialista em prender?" Ele sorriu, um movimento quase imperceptível. Havia ternura nas bordas do gesto, por baixo da dureza. "Eu prendo o que me interessa", disse ele. "E solto quando é conveniente." Miss Wen não sabia ainda se aquilo era ameaça ou promessa. A ambiguidade permeava as interações com ele. Era a qualidade que o tornava perigoso. Para pessoas como ele,
Tudo era negociação emocional. Se prendia por necessidade, por utilidade ou por prazer. Ela não queria ser útil. Mesmo assim, havia dias em que a utilidade parecia o único caminho para continuar respirando livremente. A investigação de Miss Wen trouxe, enfim, uma pista concreta. Um funcionário descontente, alguém que trabalhara por anos no departamento de arquivos do cassino, estava cansado de ver nomes manipulados. Ele fora expulso do trabalho por razões óbvias. Falar demais num lugar onde silêncio é moeda. E agora, vendia informações por ligações anônimas. Miss Wen, que havia feito inimigos por não suportar subterfúgios em casa, sabia como trabalhar com esse tipo de ressentimento. Encontrou o homem debaixo de um viaduto, num café barato onde os olhos eram pouco importantes e o café era mais forte que educação. Tenho fotos, disse ele, direto. Linguagem curta. E um vídeo, mas cobrará. Ela não tinha dinheiro. Tinha apenas duas coisas: a audácia de quem não tem nada a perder e a lembrança do relógio que Mr. Shia lhe dera. O relógio passou a ter valor além do simbólico. Ela o tirou do pulso, o colocou sobre a mesa de metal, e o homem olhou como quem vislumbra um tesouro. Não era muito, não era pouco. Era o suficiente para comprar uma gravação que poderia apontar para um filho escondido. Uma prova que mexia com linhas de herança. Na escuridão daquele café, ela recebeu um pendrive selado em um envelope. O homem não quis discuti-lo. Disse apenas onde estava guardado e como poderia ser acessado. Miss Wen saiu com o objeto na mão e a sensação de que, pela primeira vez, segurava algo que poderia mudar não só seu destino, mas o mecanismo inteiro que prendia famílias. Mas informações valem tanto quanto quem as armazena. E arquivos valem mais quando há uma audiência. A pergunta que nasceu depois de conseguir o pendrive foi clara. Para quem ela mostraria aquilo? Expor significava não só libertar-se, mas também desatar uma guerra. Libertar-se através do escancarar é a estratégia que corta ambos os lados. Miss Wen pesou a responsabilidade. Não era a heroína de novela que quebra tudo e segue ilesa. Havia pessoas reais nisso, crianças no orfanato, rostos sacrificados no altar do poder. A ideia de expor tudo sozinha era perigosa, mas fazer nada também provavelmente a faria voltar ao vestido de noiva. No silêncio do quarto alugado, um lugar com cheiro de limpeza barato e cortinas que deixavam o luar invadir, Miss Wen encostou-se à janela e olhou a ilha. As luzes do cassino piscavam como estrelas grosseiras. Ela virou o pendrive entre os dedos e pensou nas possíveis reações. Chantagem, silêncio jurídico, violência. Tudo era possível. A vantagem era uma. Ela agora sabia um nome que se repetia no vídeo, um sobrenome pronunciado com nervosismo e um gesto que não combinava com um típico encontro social. Havia algo que sugeria paternidade ou reconhecimento negado. No caminho de volta, ela encontrou-se com Mr. Shia no saguão do hotel. Ele havia esperado por ela. Não era coincidência. Coincidências são luxos que ele não desfrutava. Estava impecável, como sempre, e havia um traço de interesse em seus olhos que ela começava a entender. Ele não reagia apenas ao que se prometia pelo nome, mas também ao que se movia nas sombras. Ele sabia de segredos que as pessoas guardavam e apreciava a quietude de poder possuí-los. Vejo que se ocupa com as crianças, disse ele, num tom que mais acusava do que elogiava. Um bom gesto, ou má ideia, dependendo de quem você incomoda. Miss Wen segurou a respiração. Em algum lugar no interior daquele comentário, havia um aviso para manter distância e um convite para se aproximar. Ela não sabia se deveria tomar como ameaça. Estou interessada em verdade, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Quero minha liberdade. Ele a observou por um instante. O olhar dele não era de quem se impressiona facilmente. Liberdade costuma ter preço. Nem sempre em dinheiro. Às vezes, em escolhas que pesam para sempre. Miss Wen pensou no orfanato, em Jiangshan, no pendrive escondido. Pensou no relógio no bolso, no bilhete com a palavra não. Ela pensou na possibilidade de não ser mais vendida como acordo. E decidiu que, por ora, preferia o risco de sofrer as consequências a viver em luxo vendido. Mr. Shia inclinou-se ligeiramente e, por um segundo, houve algo que poderia ser lido como cuidado. Não proteção possessiva, mas cuidado frio. Se precisar de alguém que entenda como funcionam as máquinas do poder, procure-me. Não prometo misericórdia, prometo eficácia. Era um contrato não assinado.
Miss Wen aceitou as condições ambíguas por um instante, com a desconfiança que sempre instila quando se troca um jugo por outro. Ela sabia que ele não era um herói. Ele era um senhor do jogo. Mas, no lugar onde estava, havia poucas figuras dispostas a enfrentá-lo. E, ironicamente, ele seria a ponte para algumas respostas que a consumiam. A primeira parte da noite terminou com Miss Wen fechando a bolsa e sentindo o peso do pendrive. Era um pedaço pequeno de plástico que carregava, talvez, o destino de muitos. Sabia que não poderia confiar em si mesma sozinha para usar aquela informação sem pagar um preço alto. E sabia também que o envolvimento com Mr. Xia poderia significar uma troca. Proteção por lealdade. Lealdade não era uma moeda que ela já tivesse. Seria preciso aprender a cunhá-la. Ela decidiu então, por uma medida. Guardar a informação em segredo e testá-lo. Testar significa acionar pequenas peças e medir as reações. Miss Wen não seria mais espectadora. Seria jogadora. Mas jogaria com cautela, sem deixar de lado a ternura que ainda havia em si. Aquela que a fez visitar o orfanato, que a fez não abandonar Jiang Shan à própria sorte. No jogo das vidas, havia apostas óbvias e apostas silenciosas. Ao fechar a porta do quarto, ela olhou o relógio em seu pulso, o presente de Mr. Xia. E sentiu o ponteiro vibrar como uma ameaça. Então sorriu, uma curva pequena, amarga e decidida. O jogo começava a ficar sério. E ela, que aprendera a ser dócil por tanto tempo, agora sentia uma nova inclinação, a do desejo de ser quem escolhesse ser. Na manhã seguinte, um telefonema. A voz do pai, cortada pelo costume, não compreendia a ausência. Havia advogados, havia um tom que misturava desapontamento com ira. Era uma tentativa formal de puxá-la de volta. Miss Wen atendeu e, pela primeira vez, não cedeu. Não prometeu voltar. Não pediu desculpas. Apenas disse com paciência que não era vaidade. Escute. Não sou objeto. As palavras foram ouvidas como um revés. Do outro lado houve silêncio. Depois uma ameaça velada. Reputação, imagem, consequências. Miss Wen desligou e sentiu o futuro se estreitar. O relógio no pulso parecia agora um lembrete de que suas escolhas eram contadas não em horas, mas em réplicas. Ela percebeu, enfim, que havia trocado uma prisão por outra, a da dependência pela da incerteza. Mas havia também uma diferença essencial. Agora escolhia o caminho. E essa escolha carregava um preço que ela estava disposta a pagar. Por enquanto. O telefone tocou de novo naquela tarde. Era o homem que lhe vendera o pendrive. Ele trouxe mais do que dados. Trouxe nomes, datas e um trecho que endureceu a garganta de Miss Wen. Embaixo da camada de imagens e promessas, havia um nome que era suspeito de ser o elo. Um executivo que assinara transferências. Uma fotografia onde um sorriso ficara registrado no momento errado. O vídeo mostrava uma reunião privada, uma briga sussurrada, uma mão que deveria acariciar e acabou empurrando. Não havia violência explícita, apenas sinais de omissão. Conversas que moldavam destinos e, em seguida, decisões que tornavam pessoas invisíveis quando conveniente. Miss Wen assistiu ao vídeo sozinha, com a luz fraca do computador do quarto. O coração batia em compasso com as imagens. No final, quando a tela ficou preta, ela sentiu as mãos tremerem. Não era apenas a prova de que havia um filho oculto. Era a prova de que a estrutura que sustentava sua família podia ser desmontada. Mas desmontar estruturas tem custo. E ela agora sabia o quanto pagaria para reconstruir sua própria vida. Na mesma noite, alguém deixou um envelope deslizado por baixo da porta do quarto. Dentro, um bilhete curto. Cuidado com quem sorri e com quem te dá presentes. A assinatura era um símbolo que Miss Wen já começava a reconhecer. O traço de quem controla a ilha, quem sabe de onde sopram os ventos. Era um aviso ou uma oferta de amizade, ou ambos. Miss Wen ergueu a cabeça e olhou pela janela. Do porto, as luzes continuavam a respirar, ininterruptas. Um navio partia, alguém subia a bordo, um casal se abraçava. No meio do movimento, ela se sentiu menor, e ao mesmo tempo, mais presente do que nunca. A fuga ainda não tinha fim. O casamento arranjado do qual havia escapado ainda pulsava como uma sombra. Mas ali, na ilha, havia outros riscos e outras possibilidades. Ela guardou o pendrive, o relógio e o bilhete num compartimento da bolsa e saiu. Precisava andar,
pensar, não se prender às paredes do quarto. Caminhou até o cais, onde a brisa carregava conversas. Viu Mr. Chia ao longe, encostado em uma coluna, observando o mar como se revisse contas antigas. Ele notou sua presença, e por um instante, os dois trocaram um olhar que não era de quem busca conforto, mas de quem mede possibilidades. Quando ele se aproximou, a noite soprou um pouco mais forte. Miss Wen sentiu, enfim, que estava num tabuleiro maior do que imaginara. E que, para continuar, teria de aprender as regras do jogo. Não as regras que impunham casamentos por interesse, mas aquelas que definem como mover peças sem perder a própria humanidade. Mr. Chia estendeu a mão, apenas um gesto, e pousou um papel sobre a madeira do cais. Era um número de telefone, um nome de referência. Não havia promessas, apenas uma alternativa. Miss Wen olhou o papel e sentiu as bordas do mundo estreitar e expandir ao mesmo tempo. Se precisar, disse ele sem afeto. Lembre-se, escolhas são sempre trocas. Ela guardou o papel e, naquela ação simples, selou uma aliança provisória. Era a mão estendida entre duas pessoas que não precisavam ser amigas para fazer acordos. No entanto, havia algo mais sutil ali. Ao colocá-lo de volta no bolso, Miss Wen percebeu que não queria mais aceitar ordens. Queria, enfim, escrever sua própria história, com os próprios riscos e com as próprias vitórias. Enquanto as ondas batiam e o cassino ainda brilhava como mercadoria, ela se afastou. O jogo avançava, e Miss Wen já tinha colocado algumas peças na mesa. Ainda havia muitos passos a dar, muitos segredos a confirmar. Mas havia também uma sensação nova. Não era mais a peça que se movia por vontade alheia. Era quem começava a mover. E pela primeira vez desde que dissera não, ela sentiu que talvez, só talvez, a liberdade tivesse um preço que poderia suportar. A semana que se seguiu foi um curso intensivo em duras realidades. Miss Wen não dormia em hotéis 5 estrelas, nem emia mensagens de consolo. Ela fazia perguntas, juntava fragmentos, costurava relatos que pareciam sem sentido quando isolados, mas que, alinhados, formavam um padrão. A ilha, que até então estivera vestida de brilho e distração, começou a se abrir em fendas, pequenas, escancaradas, suficientes para alguém com pressa atravessá-las. O ex-funcionário que lhe vendera o pendrive chamava-se Luo. Era um homem seco, com mãos marcadas pelo trabalho e um olhar que lembrava pouco tempo de ingenuidade. Ele não tinha heroísmo, tinha cansaço. Foi ele quem confirmou o que Miss Wen desconfiava. O vídeo era apenas a ponta de um iceberg. Havia transferências disfarçadas, e-mails com cópias cifradas, registros bancários que cruzavam nomes de fundações e de empresas de fachada. Luo viu em Miss Wen uma autenticidade que nem ela compreendia ainda. Talvez porque ela não buscasse a glória, apenas queria uma saída. Isso não explode sozinho, disse Luo, numa manhã em que o sol parecia pesar sobre a ilha. Você precisa de uma audiência, e uma audiência custa. Miss Wen ponderou as palavras. Ela tinha resiliência e um relógio que marcava outra contagem de horas, mas tinha poucos recursos. Ainda assim, havia recursos não monetários. Seu nome, que atraía curiosidade, o desconforto público que um escândalo poderia criar. E mais importante, as conexões que já começavam a se formar, voluntárias ou compradas com leveza de autoridade. May, a jornalista da revista local, surgiu na história como um sopro calculado. Ela não era altruísta, longe disso, mas tinha um faro para histórias que abalam. Miss Wen a procurou num pequeno escritório, onde as janelas davam para um beco e para caixas de pedidos de pastas. May ouviu a síntese, pediu provas, e quando viu o pendrive, os ombros dela alinharam-se numa espécie de promessa profissional. Você quer tirar algo do seu pai, ou quer destruir todo mundo? May perguntou, reta. Quero escapar, ela respondeu. E, se possível, limpar o que foi feito com inocentes. May sorriu com ironia. Não existe limpeza sem lama, mas existe exposição que faz o muco secar. Vamos montar algo que não seja apenas espetáculo. Precisamos de fatos que sustentem. Enquanto May checava o vídeo, Miss Wen encontrou aliados mais discretos. Uma técnica do orfanato, Lin, que guardava segredos como quem guarda filhos. Kai, um segurança do cassino com um senso de honra que não cabia na farda. E até mesmo uma advogada jovem, Sofia,
que vinha a turismo, mas tinha a sede de quem estudara leis em busca de sentido. A estratégia era simples na superfície e trabalhosa na prática. Validar o conteúdo do vídeo, encontrar testemunhas que pudessem atestar a presença dos envolvidos e criar uma corrida de inferências que tornasse impossível negar a veracidade, sem cair em contradição. Miss Wen aprendeu a fazer perguntas de forma incisiva, a ouvir e a não ceder à emoção quando o assunto exigia lógica. A mimada tinha virado paciente investigadora. Nos encontros com Kai, Miss Wen percebeu que o cassino era um animal de muitas camadas. O glamour superficial, as áreas de bastidores onde se negociava silêncio, e um sistema que reciclava lealdades. Kai tinha recebido ordens para vigiar pessoas. Costumava dizer que sua função era garantir que as fichas caíssem, não que se questionasse por quê. Quando ela contou sobre o vídeo, houve um hesitar de princípio profissional, seguido de um cuidado que pareceria para alguns um gesto de traição. Não posso te proteger do cassino, disse ele discreto. Mas posso te proteger do que sai da ilha. Se você quer que isso chegue ao continente, precisará de apoio que não dependa das mesas. Miss Wen assimilou o recado. A jogada seria dupla. Expor aqui para criar uma crise que não cabia apenas na ilha, e ao mesmo tempo, amarrar a questão ao mundo dos negócios, onde contratos e reputações valiam mais do que ordens de chantagem. Na outra ponta desse tabuleiro, a família Song começou a tremer. A revelação da fuga de Miss Wen havia sido, entre os parentes, um inconveniente. Agora se tornava risco quando a ilha, até então apenas um rumor exótico, passou a ser palco de uma possibilidade pública. O consórcio que pretendia unir as famílias Wen e Song tinha muitos nervos e poucos escrúpulos. A pressão para que Miss Wen voltasse era cada vez maior. Telefonemas formais, convites para conversas familiares, advogados oferecendo mediação. Cada tentativa era acompanhada por uma sombra de chantagem, promessas de manutenção da reputação, ameaças veladas, lembretes de como a sociedade castigava mulheres que fugiam de seus lugares. Ela recusou convites. Em privado, seu pai alternava entre apelos e insultos. A cada ligação, Miss Wen sentia uma discrepância quase física. A pessoa que dizia por seu bem tinha as mãos limpas, como se não soubesse o preço real do bem. Ela desenvolveu uma técnica para responder sem ceder. Voz baixa, frases curtas, firmeza que vinha de uma decisão tomada com sangue frio. Enquanto isso, as pistas que Mei e Luo vasculhavam começaram a convergir. O pendrive mostrava uma discussão entre executivos e um homem que alguém mencionava como o filho. Havia um documento de transferência com uma assinatura suspeita. Havia um recibo de uma compra feita em uma clínica, que na lista de funcionários nunca aparece. Pequenos artistas da ocultação. Pequenos erros. Miss Wen observava tudo como quem constrói uma teia. Cada fio precisava ser esticado no momento certo. A primeira investida pública foi um gesto calculado e cruel. Miss Wen registrou uma queixa anônima, por meio de Mei, numa pauta que a jornalista prometeu levar para um grande portal do continente. O objetivo não era apenas clickbait. Era fazer com que vozes externas e autoridades vissem ali um caso de possível manipulação de herança e ocultamento de paternidade. Questões que iam além do charme local e adentravam a moral dos negócios. A manchete, quando saiu, falou de famílias poderosas e segredos enterrados. Na mesma noite, o telefone de Miss Wen tocou até perder o sentido. O que veio depois foi previsível. Negacionismo, ofensas, uma tentativa de constrangê-la. O que também veio, e que ela esperava, foi reação pública, jornalistas que queriam detalhes, acionistas que entenderam que dinheiro e reputação podem evaporar. A família Wen tentou atacar a fonte, alegando difamação. Miss Wen, com a serenidade que crescera, lidou com isso de outra forma. Em vez de dar entrevistas explosivas, convidou para um encontro particular os acionistas que vinham exigir contenção. A reunião seria numa sala neutra, abaixo dos holofotes, e serviria para medir lealdades. Foi nesse ambiente, abafado e perfumado, que Miss Wen exibiu um pedaço de sua coragem. Não mostrou o vídeo inteiro. Mostrou uma imagem congelada, um frame que captava uma mão assinando algo e uma voz, reconhecível por quem outrora comandara o jantar de família. A reação foi imediata. Sussurros, olhares para baixo e uma tensão cortante. Tenho provas mais fortes, disse ela, sem grandiloquência. E vou usá-las no momento certo,
quando a verdade tiver alcance legal e público. Ameaças surgiram como sempre surgiam. Advogados, promessas de processos e sugestões, veladas, de que devia abrir mão de algumas pretensões. Ela não abriu mão de nada. Em vez disso, requereu tempo. Tempo para montar sua própria frente. Tempo para que Mei consolidasse publicamente as denúncias. E tempo para que Luo, Kai e Sofia pudessem garantir que as informações fossem admissíveis. Foi nesse vai e vem que Mr. Xia reapareceu de forma mais explícita. Ele não era amigo de quem quer que fosse. Ele era amigo de quem servia aos seus interesses. Ainda assim, observou Miss Wen com uma frequência que já havia deixado de ser casual. Numa noite, quando a tensão subira demais, portas batendo, advogados ao telefone, promessas de humilhação pública, Miss Wen recebeu uma mensagem curta. Um endereço e um horário. Ao chegar, encontrou um salão incensado por sombras, algumas velas, e ele, sem qualquer formalidade, sentado, encarando o mar. Você gosta de criar problemas, disse ele, com a naturalidade de quem descreve um fenômeno. Gosto de não ser vendida, ela retrucou direta. Ele sorriu, mas havia algo de melancólico no gesto. E eu gosto de manter ordens. Você está confundindo meus gostos com gentileza, Miss Wen. A fala foi um aviso. Ele não oferecia proteção gratuita, oferecia um cálculo. Mesmo assim, havia nas suas atitudes um cuidado prático. Quando alguém tentou fazer um acerto de contas com um empregado que sabia demais do cassino, foram homens de Mr. Xia que impediram a violência. Não porque acreditassem em sua causa, mas porque uma onda de mortes e acusações na ilha poderia trazer atenção indesejada, e atenção é ruído que ele raramente tolera. Miss Wen recebeu isso como uma aliança utilitária. Não pedia lealdade, pedia cobertura. E Mr. Xia ofereceu cobertura com condições. Nada de romantismo, nada de submissão, e uma linha clara entre proteção e propriedade. Ela aceitou, não sem reservas, porque acreditava na chance de converter a proteção em autonomia. O passo seguinte foi audacioso e atingiu o cerne da trama. Um bilhete anônimo alertou sobre um plano de remoção de crianças do orfanato, um movimento para ocultar evidências. Miss Wen correu até Lin, que já desconfiava de visitas estranhas. A presença de homens rondando o perímetro elevou a tensão para um patamar onde ação e reação se misturavam. Miss Wen coordenou uma retirada temporária das crianças para um abrigo provisório, sob a cobertura de Kai e dos homens de Mr. Xia. A operação foi discreta e, acima de tudo, humana. Só depois, quando todas as crianças estavam a salvo, Miss Wen sentiu o peso do que havia evitado. Essa não era mais uma batalha pessoal. Era sobre vidas. A notícia de que ela envolvera Mr. Xia circulou como pólvora. Para alguns, foi traição, para outros, estratégia. A família Wen tentou transformar isso em arma de caráter. Ela se alia ao submundo, disseram os conselheiros. Sendo alvos de fofocas, tornaram-se vítimas do próprio medo. A ironia é que a exposição que Miss Wen provocara começava a corroer o verniz social que sustentava conveniências. Enquanto os dias passavam, Mei publicava fragmentos controlados, o suficiente para alimentar uma investigação jornalística séria. As redes sociais fervilhavam, acionistas preocupavam-se com cotações e algumas vozes pediam investigação formal. A cada nova peça divulgada, a posição dos Wen e dos Song ficava mais frágil. O plano público de casamento, que antes parecia inevitável, começava a ruir sob o peso das contradições. Mas o jogo não precisava apenas de exposição. Precisava de um ponto de virada que tornasse impossível a recomposição da aliança. Miss Wen pensou em formas de transformar a narrativa em uma peça legalmente inexpugnável. Foi aí que Sofia, a advogada, abriu uma possibilidade. Havia testemunhas indiretas que poderiam corroborar a paternidade. Documentos médicos, registros de visitas à clínica, um laço de chá com um nome anotado. Não se tratava de fabricar provas, mas de encontrar o que os poderosos começavam a perder: rastros. Em um último e calculado movimento, Miss Wen convocou uma reunião de acionistas. Não seria um protesto em praça pública, seria um confronto dentro do próprio palco onde se discutiam destinos corporativos. Ela tinha um argumento. Se as alianças tratavam da administração de ativos que afetavam vidas,
Então a verdade sobre quem tinha direito deveria ser discutida abertamente com testemunhas e provas. O convite foi protocolar, respaldado por May, e enviado com a frieza de quem alerta uma tempestade. O dia da reunião chegou com a cidade úmida e nervosa. O salão do hotel estava pleno de rostos que costumavam controlar destinos com champanhe na mão. Ali estavam os Wen, com o patriarca de rosto duro e a expressão que os anos de poder esculpiram. Ali estavam os Song, impecáveis em traje e compostura, tentando exibir confiança. E ali estava Miss Wen, com um vestido simples, sem exageros, olhando a plateia com uma firmeza que não disfarçava o frio. Mr. Xia esteve presente, não como um lorde romântico, mas como um mediador obscuro. Sentou-se nas sombras, observando o palco. Seus homens, discretos, ocupavam pontos estratégicos. A sala, sem saber, abrigava um nó que, ao ser desfeito, poderia mudar a geografia de poder. Miss Wen não falava por minutos. Deixou que os assessores fizessem as apresentações rotineiras, que os administradores exibissem gráficos e que as vozes oficiais recitassem a liturgia corporativa. Quando foi chamada, levantou-se e pediu algo simples, que fossem exibidos documentos. A exigência foi recebida com desdém por alguns. Procedimentos, disseram. Mas May já havia enviado cópias às autoridades e à imprensa. A sala percebia que a coisa saíra do plano privado. O vídeo foi colocado. Primeiro, um trecho curto, que mostrou a voz e o rosto de um executivo que, com desculpas ensaiadas, tratava da gestão de famílias. Depois, a gravação maior. Uma conversa em que um homem, conhecido por declarar-se preocupado com linhas de sangue, mencionava explicitamente a existência de uma criança que não poderia ficar na vista pública. As palavras eram frias. O comprometimento moral, impossível de negar. Houve um ruído, um sussurro coletivo que virou clamor. O patriarca Wen, diante das imagens, experimentou algo que nem mesmo o poder dava cobertura: a exposição da própria hipocrisia. Ele tentou negar, esboçou argumentos, mas a imagem era mais forte que seus gestos. Pessoas que antes mantinham distância, agora buscavam posicionamento. O impacto foi tão grande que a mesa de presidência teve que interromper a sessão por alguns momentos. Foi nesse intervalo que um acontecimento quase trágico deixou claro o quanto a situação se tornara real. Um grupo de homens, identificados pelos seguranças como agentes contratados por uma terceira parte interessada em manter a estabilidade, tentou interromper a exibição. A tensão cresceu como eletricidade. Alguém avançou para desligar o sistema de som. Havia a possibilidade de violência. Foi Mr. Xia, sem alarde, com a precisão que sempre teve, quem ordenou a contenção. Seus homens intervieram com discrição e força medida, retirando os intrusos antes que pudessem agir. Não houve derramamento de sangue. Houve, sim, o peso do que poderia ter acontecido. Não existe heroísmo em impedir uma cena, murmurou Mr. Xia ao ouvido de Miss Wen, depois de tudo acalmar. Existe cálculo. Ela respondeu sem saber se queria agradecer ou repreender. Obrigada por não deixar que alguém machucasse crianças. Ele não foi dado à sentimentalidade. Eu não protejo inocentes por piedade. Protejo o que me interessa. No caso, você me interessa. A declaração era um contrato tácito. Ela entendeu o que significava e o que pesava por trás das palavras. Entendeu também que o custo de sua liberdade implicava ter alguém poderoso ao seu lado. Alguém que podia desplugar ou ligar mecanismos. Não foi o tipo de aliança que se canta em poemas. Foi aliança de sobrevivência. Quando o vídeo terminou, o ambiente estava irreversivelmente mudado. A repercussão foi tão grande que, em poucas horas, representantes legais chegaram ao hotel, requisitando cópias e abrindo espaço para investigações formais. A exposição pública e a pressão do mundo da mídia fizeram com que a reunião dos acionistas não voltasse ao roteiro trivial. O contrato de casamento, por mais que a família Song tentasse forjar normalidade, foi colocado sob revisão. A cada documento mostrado, a narrativa do arranjo começou a se desfazer em fragmentos. No entanto, nem tudo foi triunfo. Há vitórias que exigem pagar tributos. A reputação dos Wen começou a sangrar, e com ela, membros da família pagaram o preço do descrédito. Alguns aliados antigos cortaram relações. Houve acusações entre pares, quem sabia o quê? Quem consentira em apagar rastros? A exposição desencadeou reações diversas, mas uma era inegável. Miss Wen conquistara a maior coisa que planejara:
tempo e decisão sobre seu próprio corpo de escolhas. A revelação sobre Jiang Shan, entretanto, ainda precisava de encerramento. A gravação sugeria ligação, mas não era, por si só, prova de paternidade. Miss Wen sabia disso. Ela poderia celebrar, mas sabia também que a vida das crianças exigia mais que comemorações midiáticas. Foi então que Lin trouxe algo que parecia pequeno, mas se revelou decisivo. Um conjunto de cartas antigas guardadas por uma monja em retiro. Cartas que mostravam cuidados e visitas, e uma fotografia antiga onde uma mão familiar segurava o rosto de uma criança. Pequenos sinais que, postos em conjunto, tornavam cada vez mais difícil negar a história. A confirmação final veio de forma prática, sem romance. Um exame clínico, não um método sensacionalista, mas uma verificação que poderia ser pedida em tribunal, indicou laços biológicos entre Jiang Shan e a família Wen. A notícia vazou apenas quando juridicamente necessário, porque Miss Wen não queria expor uma criança a tabloides. Quando a paternidade foi oficialmente reconhecida, a própria dinâmica mudou. Não se tratava mais de fofocas. Juridicamente, havia obrigações. O patriarca Wen, confrontado com a evidência e com a própria falência moral, precisou tomar decisões. Foram horas de discussões entre advogados, choro contido de mulheres da família e, por fim, um pronunciamento. O casamento arranjado não avançaria enquanto as questões legais estivessem em andamento. A notícia foi anunciada sem alarde, com linguagem controlada e frases que tentavam salvaguardar reputações. Para Miss Wen, aquilo significou vitória e alívio, ainda que misturado à dor. A dor de perceber que seu pai escolhera reputação sobre honestidade por anos. Nos dias que se seguiram, Miss Wen estabeleceu condições. Não buscava punição pessoal por vingança. Buscava reparação. Ela negociou que parte do patrimônio a ser revisto fosse destinada ao orfanato, garantindo estabilidade para crianças como Jiang Shan. Exigiu também que o caso fosse investigado independentemente, que as responsabilidades fossem apuradas. A negociação foi crua e eficiente, e mostrou o quanto ela havia se transformado. Da jovem que fugia em salto, passara a uma mulher que exigia e construía estruturas de proteção para os vulneráveis. O relacionamento com Mr. Xia, por sua vez, tornou-se um território de fronteiras bem estabelecidas. Ele continuou presente, não como dono, mas como um ponto de interferência calculada. Frequência pontual, gestos de proteção quase burocráticos, um interesse contínuo. Havia momentos em que ela via ternura. Havia momentos em que via a frieza do cálculo. Em ambos, ela escolheu manter sua autonomia. Quando certa noite calma, Mr. Xia tocou seu braço antes de partir, foi um gesto sem dono. Você pode me dever lealdade, ou pode me dever nada, disse ele. Mas se um dia quiser escolher, quero que seja por vontade, não por necessidade. Ela olhou para ele, e sem drama, respondeu. Eu já escolho. Só não escolho te pertencer. Foi uma declaração que selou algo. Respeito mútuo temperado por distância. Não era um final romântico. Era um pacto que permitia possibilidades sem consentimento. A vida de Miss Wen mudou de forma prática. Ela se mudou para um apartamento menor, com janelas que davam para um parque e para o ruído urbano que antes a deixara inquieta. O relógio que Mr. Xia lhe dera continuou no pulso, não mais como símbolo de posse, mas como lembrança de um tempo contado em escolhas. Ela visitava o orfanato com frequência. Não como caridade superficial, mas envolvida em gestão e cuidado. Jiang Shan, agora cercado de atenção, sorria com a inocência de quem ainda não sabe do peso dos nomes. Às vezes, quando o vento passava pela janela, ela pensava na ironia. Fugira de um casamento que a definia por contrato para entrar num mundo onde contratos definem vidas, e transformara isso em ferramentas para proteger quem não podia se proteger. Os Wen tiveram que lidar com o próprio espelho. Alguns membros da família pediram desculpas públicas, outros sumiram. O patriarca, ferido em reputação, foi obrigado a abrir frentes de diálogo que ele nunca aceitara no passado. Miss Wen, ao invés de buscar humilhação, preferiu exigir reparação e transparência. Era a sua maneira de garantir que o passado não se repetisse em outras vidas. Houve consequências legais. Executivos foram convocados, contratos foram revistos, algumas empresas passaram por auditorias. A ilha tremulou com o efeito dominó. Cassinos revendo suas políticas, doações filtradas por transparência,
e um sentimento coletivo de que a fachada de glamour não era invencível. Pessoas pagaram por erros com perda de posição, e alguns, com processos que ainda caminhavam vagarosamente. Miss Wen não celebrou as quedas. Ela mediu cada evento com o peso que tem o caráter humano. Por fim, houve um momento íntimo, um encerramento que não vingou em fogos de artifício, mas em silêncio claro. Miss Wen foi ao orfanato num fim de tarde, e encontrou Jiang Shan desenhando aviões, como sempre. Ele ergueu o papel para ela, orgulhoso. Ela sentou-se ao chão, cruzou as pernas e pediu que ele lhe explicasse cada rabisco. Lin observava ao longe, sorrindo. Era uma cena de ternura que não precisava de etiqueta. Quando a noite caiu, Miss Wen caminhou até o cais. As luzes do cassino ainda brilhavam, mas não tinham o mesmo poder que antes. Ela sentiu que, pela primeira vez desde que deixara sua casa, sua vida lhe pertencera. Havia custos, perdas e um rastro de relações despedaçadas. Mas havia também a certeza de que não mais seria peça de ninguém. Mr. Xia apareceu como costumava sem anunciar. Não havia promessas nem dramatismo. Ele encostou-se ao corrimão e olhou para o mar. E agora? Perguntou ele, sem buscar posse. Agora, disse ela com tranquilidade. Eu caminho. Se alguém quiser vir comigo, que venha por vontade. Se não, que não me obrigue a ficar. Ele pensou por um instante. Depois, com a frieza de sempre, falou. Você fez escolhas que me interessaram. Não sou salvador, sou consequência. Se um dia quisermos algo, será na base de acordos claros. Eles não precisaram dizer mais. A cena ficou ali, suspensa entre a possibilidade e a distância, entre um afeto contido e o respeito pela liberdade recém-conquistada. Não houve final de romance hollywoodiano. Houve, sim, a clareza de que algumas alianças nascem de interesses e outras talvez de escolhas livres. Miss Wen voltou para seu apartamento, abriu a bolsa e viu o bilhete com o número que ele lhe dera meses antes. Ela poderia ligar, poderia não ligar. A decisão agora era sua, e isso, mais que tudo, era a vitória. A história terminou sem apagar as marcas. Algumas portas se fecharam. Outras se abriram para um caminho mais duro, mas verdadeiro. Miss Wen aprendeu a converter a vaidade em coragem, o medo em ação, e a necessidade em compaixão. Não foi uma redenção para todos. Foi uma vitória pessoal e um gesto de reparação para quem mais precisava. Se você gostou dessa história e quer ver mais tramas intensas como esta, deixe seu like, inscreva-se e diga nos comentários, na sua opinião, quem foi o maior traidor dessa história.